A gente teve essa semana aí duas visões bem antagônicas sobre o funcionamento de política monetária e a questão dos juros, né? E você tem então de um lado o lado do mercado, que foi claramente o que aconteceu ontem na entrevista do Campos Neto, e você tem um lado mais heterodoxo, um lado mais moderno, assim, vamos dizer, sobre como que é o funcionamento da política monetária mundial. A gente vê a entrevista do Campos Neto e basicamente ele fala a mesma coisa que ele está falando já faz algum tempo, com uma plateia que basicamente somente endossou o que ele estava querendo falar, não teve nenhuma grande mudança, falou muito e não explicou nada, não explicou qual é o tal do risco fiscal, quis dar palpite sobre política fiscal, inclusive o que não é papel de um presidente do Banco Central que se diz independente, o presidente do Banco Central está lá, não é para dar palpite em política fiscal, ele deve apenas atuar para tentar controlar a taxa de inflação, né? Esse é o papel do Banco Central brasileiro, né? A gente pode até discutir depois um pouco mais sobre isso. E não teve uma grande mudança, sim, foi só para falar mais do mesmo. Inclusive, ele foi incongruente com algumas questões importantes, que ele fala que basicamente é só risco fiscal, essas incertezas sobre o futuro da economia do país que está gerando a inflação brasileira, sendo que você tem na própria ata do Copom mostrando que existem questões questões de custos na hora da formação inflacionária, você tem assim potenciais inércias inflacionárias também, então ele mesmo desmentiu o que o próprio Copom estava falando, né? Aí você pega do outro lado a entrevista que para mim é uma das melhores entrevistas que eu já vi assim, um macroeconomista fazendo, que foi do André Lara Rezende nesse domingo aí no Canal Livre, né? Quando ele explica para jornalistas, que para mim foi o melhor ponto, que a emissão monetária não foi o causador da inflação nos Estados Unidos, e uma pessoa que, como ele, falou assim, ele é uma pessoa extremamente preocupada com a inflação, ele mostra como que o nosso debate aqui está muito atrasado. Desde os anos 80, que a gente não tem mais essa visão de que, nos próprios modelos econômicos que você faz para fazer medição de taxa de juros, você já tem que não se usa essa lógica de base monetária, ou seja, não é mais aquela história do tio Patinhas que vai lá, começa a emitir dinheiro, fica com muito dinheiro na rua, é isso aí que vai gerar inflação. Nem os ortodoxos usam mais isso, eles usam uma palavra chamada hiato do produto. Ele mostra por A mais B que, na verdade, o que está acontecendo no mundo são cadeias globais que estão desarrumadas, isso está gerando pressões de inflação de custo, né, que o Eduardo tanto está falando aí já faz algumas semanas, e a taxa de juros não está fazendo nada, não está fazendo cócegas, né? A taxa de juros não está fazendo chover, a taxa de juros não está melhorando a situação da China, nem nada, né? Então, se você vê assim uma visão muito mais moderna, uma pessoa que estudou e está estudando nesses últimos anos sobre como que é o funcionamento de uma política monetária de verdade, contra uma pessoa que está fazendo o mesmo dogma que está, inclusive, lá fora, já desatualizada, mas a gente continua comprando que nem papagaio, né? O professor Beluso gostava de falar uma frase, né? Que as notícias econômicas, teorias econômicas no Brasil, elas chegam de carro de boi, né? Aqui, de tanto que elas demoram para a gente começar a discutir coisas que já fazem 10, 15 anos, já até os próprios magos da ortodoxia, o Blanchard, que o Eduardo deve conhecer, que ele deve ter estudado pelos manuais dele de macroeconomia, ele já falou outro dia lá que a inflação hoje no mundo não tem nada a ver com questões de oferta e demanda, com emissão monetária, nem nada. São outros fatores de custos, conflito tributivo, ou seja, disputa de renda entre trabalhadores e capitalistas. Então, essa é uma visão completamente diferente, só que a gente está preso ainda na mesma ladainha, e o mercado gosta disso, né? Então é por isso que o mercado tanto fica comprando essa versão, porque para ele vale a pena esse debate defasado aí que só serve para o banqueiro continuar ganhando dinheiro nesse rentismo. Tá certo, André. Obrigada, então, querido. Sempre bom conversar contigo. Boa análise. Quinta-feira você está de volta, então. Quinta-feira presencialmente, Vivi. Daí a gente se vê no estúdio. O Bezzi vai chegar aqui comemorando. Ah, que bom. Valeu, então. Obrigada. Bom dia. Beijo para você. Lembrando nossa audiência que tudo sobre economia, as análises do André e da Débora você encontra no icleconomia.com.br.